Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em 2 de Coríntios 9:5. Paulo está a escrever uma carta à Igreja de Coríntios e nesta carta fala sobre a área financeira. 2 de Coríntios 9:5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter conosco e preparassem de antemão vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Será que Deus quer que nós demos para Ele? A oferta que se dá para Deus é porquê? Não estamos a dar para Deus agradecendo tudo o que Ele nos tem dado? Não estamos a dar para Deus como reverência a Ele? Se estivermos a fazer por outra coisa qualquer, será que não estamos errados? E não estamos a fazer o que é correto? Então vamos semear. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Obrigado por estas finanças, Senhor. Te agradeço por todas as ofertas que têm sido feitas, Senhor. E abençoa a todos. E creio, em nome de Jesus, que todos estão a ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Amém. Vamos abrir em 1 de Coríntios 7:28. Eu juntei aqui alguns versículos sob o título Casamento. Vamos ver qual a vontade de Deus e o que Deus quer que eu fale no nome de Jesus. Que seja a vontade dele e não a minha. Que eu fale o que ele quer, segundo a sua palavra. 1 Coríntios 7:28. Paulo, nesta carta, fala aos irmãos e exorta aos irmãos para que percebam que existem algumas coisas que devem ter cuidado. Diz aqui no versículo 28, mas se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Paulo exortava para que ficassem como ele, para que não ficassem casados. Porque ele dizia, segundo o que ele diz, e aqui escreveu, que terão tribulações aqueles que se casarem. Todos nós que somos casados sabemos que
A vida de casado tem algumas particularidades. Às vezes, há dias em que não é fácil. Mas há outros dias que são muito bons. E Paulo estava a falar desses dias que não eram tão bons. E nós temos que entender, se é da vontade de Deus que nós nos casemos, é para fazer em nós um acrescento. Isto quer dizer, quando nós casamos, estamos a ficar melhores, porque Deus vê em nós que nós necessitamos de apoio para ficarmos melhores. O casamento não tem a ver só com a paixão ou o amor que podemos sentir pela outra pessoa. Tem a ver com o acréscimo que Deus vai fazer à nossa vida. Porque eu quero que você entenda, entre um homem e uma mulher, e só desta forma, entre um homem e uma mulher, quando se casam, o que une o casamento, a cola que une o casamento, é o nosso Deus. Todos nós chegamos com expectativas ao casamento e pensamos, não, se eu tiver, no caso do homem, se tiver uma esposa, no caso de uma mulher, se tiver um esposo, pensam que a vida delas vai se tornar melhor, vai ser tudo melhor, eu vou ter uma vida de maneira diferente, melhor. Isso está errado. Vocês vão começar a ter uma vida a dois, e essa vida a dois tem que ser percebida que na vida a dois vão haver ideias diferentes, maneiras de pensar diferentes, que têm que ser faladas entre os dois. Se calhar algumas pessoas até trouxeram problemas de anteriores relacionamentos, problemas que fizeram com que as pessoas não ficassem a pensar da melhor forma em relação ao casamento. Eu já disse, e disse isso já várias vezes, se não fosse Deus a juntar-me à minha esposa, eu se calhar não estaria junto a ela. Mas eu reconheço também, se não fosse Deus, também não estaríamos juntos ainda. Vai fazer dentro de pouco tempo 32 anos que estamos casados, mas eu entendo e compreendo porque é que Paulo fala sobre isto. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Mas nós temos que entender uma coisa. Se você tem o seu cônjuge, se você, mulher, casou com o seu marido, se você, marido, casou com a sua mulher, existe uma razão em Deus para você estar casado com ela. E você pode dizer, mas isto, aquilo é diferente, a maneira de pensar é diferente, a maneira de agir é diferente. Como é que nós conseguimos fazer essa união? Você não está a perceber. A sua união é para acrescentar na sua vida aquilo que lhe falta. E é aqui que assim, eu quero que entenda. Homem e mulher são completamente diferentes. Maneiras de pensar diferentes, maneiras de agir diferentes. E eu quero que você entenda uma coisa. Essa união é para que um e outro acrescentem, fiquem melhores. Porque você, que é homem, vai começar a perceber o lado da sua esposa. E você, que é mulher, vai começar a perceber o lado do seu esposo. Porquê que deve ser assim e não de outra forma? Se num casamento o homem começa a dizer não, eu é que tenho razão, eu tenho que ser da maneira que eu quero e como eu quero. Se a mulher diz, não, tu estás errado, tem que ser. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então tem que perceber que existe um meio
onde os dois se devem encontrar e os dois devem perceber como andar com Deus. É muito bem e é muito importante que possamos perceber que a união no casamento vai trazer bênção para o lar, vai trazer bênção para o casamento, vai trazer bênção para os filhos, vai trazer bênção em todas as áreas da sua vida. Se não houver acordo, se não estiverem de acordo, vai causar divisão e vai causar desgraça tanto para o homem, tanto para a mulher, como também para os filhos que tiverem. Isto é muito importante que se entenda. É muito importante também aqueles que são solteiros, quando estão a namorar, falem tudo. Não é, não, eu tenho um grande amor por esta pessoa. Eu estou perdidamente apaixonado. E eu não digo o contrário. Mas você tem que ver que um dia essa paixão, esse grande amor que sente por essa pessoa vai esfriar, vai arrefecer. E quando arrefecer, aquilo que você viu na outra pessoa, você continua a amar. Porque vão sempre haver pontos diferentes. Pontos e maneiras de viver diferentes. E você tem que compreender que nem só um tem que ceder, nem só o outro tem que ceder, tem que ser os dois a ceder. Isto funciona como numa firma, numa empresa. Quando existe duas pessoas a trabalhar na mesma empresa, as duas têm que acrescentar uma à outra. Porque se houver divisão, vai destruir completamente a empresa. O que nós temos é que entender, se calhar o homem consegue vir a um ponto e a mulher ir a outro ponto. E essa união vai fazer com que vão mais longe. Essa união vai fazer com que possam prosperar mais. Principalmente se você é cristão. Você que é homem tem que ter muito cuidado. E você vai dizer, muito cuidado? Pois eu vou-lhe mostrar porquê. 1 de Pedro 3,7. 1 de Pedro 3,7. O que eu vou dizer é uma sensação que eu tenho. Mas antes disso, deixem-me ler. 1 de Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando-lhes honra à mulher, como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você está a ouvir? Se você não tratar a sua mulher como deve ser, honrando-a, tratando-a bem, amando-a, as suas orações podem ser impedidas. Quer dizer que tudo o que você orar a Deus não vai resultar e não vai ser ouvido por Deus. É importante aquele que é cristão que se case com alguém que seja cristão, que se case com alguém que esteja na mesma igreja, que se case com alguém que confessa a mesma fé, que creia da mesma forma. Porquê que é importante que isso seja? Porque então os dois rumam no mesmo caminho. Antes de mais e antes de qualquer coisa, o marido deve olhar para a esposa desta forma. Ela é sua irmã em Cristo. A mulher deve orar para o marido da mesma forma, como marido, mas também seu irmão em Cristo.
Isto é muito importante. Eu vou-lhe dar o exemplo que aconteceu com um pastor. Esse pastor disse à esposa assim: olha, quando saíres de arranjar o cabelo do cabeleireiro, quando saíres, telefona para mim. É uma rua muito movimentada, a rua. Telefonas para mim, tu ficas à espera, eu chego lá com o carro, tu entras para o carro e saímos logo. Porque a rua é muito complicada, muito movimentada. A esposa dele disse que sim. Telefonou para ele e ele foi para lá. Só que ela pôs a falar com outra pessoa à porta do cabeleireiro. Ele chegou lá, ela viu, ele viu, esperou um pouco, apitou e à medida que ele esperava que ele tinha dito aquilo, ele cada vez ia ficando mais enfurecido e mais chateado. E buzinava e a esposa fazia assim para estar quieto. Ele tinha razão no que estava a dizer. E ele começou a ficar tão irritado que baixou a cabeça e orou: Deus, me ajuda. Outros carros a passar, a apitar. Ele diz: Deus, me ajuda. E sabe o que é que Deus lhe disse? Quando ela chegar ao carro, quando a tua esposa chegar ao carro, trata como fosse tua irmã, não como tua esposa. Ela depois chegou ao carro, entrou no carro e ele nada disse. Porque se fosse uma irmã que fizesse isso a ele ia tratar com decência e não ia exaltar-se, não ia fazer nada. Portanto, é importante a todo o casamento que você nunca se esqueça que você que está casado com um irmão seu. Você que está casada, mulher, está casada com um irmão seu. Você, homem, não se esqueça que está casada com uma irmã sua em Cristo. Para que em tudo, em todo o casamento, haja temperança e haja amor. Porquê que é tão importante haver amor no relacionamento? E haver compreensão? Porque onde há paz, reina a presença de Deus. Onde há conflito, litígio, Deus se afasta. O Espírito Santo se afasta. Portanto, o casamento é algo que vai fazer com que o homem e a mulher se elevem a um outro nível. Eu disse há alguns tempos atrás, eu disse para todas as pessoas agarrarem e fazer uma lista. E já disse isto várias vezes. Ao longo dos meus anos já tenho dito isto várias vezes, para as pessoas fazerem uma lista das bênçãos que as pessoas oraram e que Deus respondeu, porque é importante, para que nós possamos voltar a ler isso, voltar a ler as coisas que Deus fez por nós, às vezes num tempo de mais fraqueza, mais dúvida, e vemos que Deus está connosco e nos quer abençoar, porque Ele nos quer abençoar constantemente. A minha esposa deu um livro antigo, uma agenda antiga, à minha neta. E a minha neta pediu-me para eu ler, e eu estava a ler dentro da agenda, e chega uma altura em que eu vejo umas páginas escritas, manuscritas. E eu vi que era a letra da minha esposa. E eu vi o que ela escreveu, de algumas coisas que ela orou e que Deus abençoou. E uma delas falava sobre a minha saúde. Algo que eu estava a passar na altura. E às vezes a gente não imagina. Não estou a dizer que eu não acreditasse que a minha esposa orasse por mim. Sim, mas eu estando a ler,
mexeu dentro de mim. Eu não fui ler alguma coisa que ela tinha escrito e que fosse particular dela, era uma coisa que estava escrita e que ela tinha dado à sua neta. E eu percebi exatamente isto que eu vos estou a falar. Deus, quando nos dá alguém para estar ao nosso lado, quando a um marido dá uma esposa, dá uma mulher, e a uma mulher dá um marido, existe uma razão por causa do que é que está a fazer isso. Era para que os dois possam crescer juntos, para se tornarem maiores ainda do que é que já são. Não, vamos ser maiores neste sítio, naquele sítio. Não, maiores espiritualmente falando. Porque Deus vai dar a cada um o termo e a altura e a capacidade que Ele vai querer. Porque Deus vai capacitar em cada um de nós aquilo que nós estamos destinados a ser por Ele. Hoje mesmo aconteceu uma coisa, não a nível de casamento, mas na nossa casa alguém estacionou o carro mesmo em frente da nossa porta. Nós não gostamos disso, mas eu disse logo à minha esposa, não vamos perder a bênção. Não vamos perder a bênção. Porque o diabo tenta levantar situações para nós nos revoltarmos, irarmos, gritarmos, chatearmos com situações que nos estão a provocar. Mas nós não vamos perder a bênção, foi o que eu disse. Tudo em paz vai resolver. E a pessoa... Mas você acha que Deus não está a ver o que nos estão a fazer? Você pensa assim, você acha quando lhes tratam mal que Deus não sabe que lhes estão a tratar mal? Então, e o que é que nós fazemos? Ficamos quietos, ficamos sossegados. Você pode orar. Nada impede de não orar. Então, e depois? Depois as consequências entre ela e essa pessoa e Deus. Se calhar essa pessoa não fez por mal. Tudo bem, mas então não ia parar para chatear as outras pessoas, digo eu. Eu não o faria, de forma alguma. E se alguma vez eu deixei o carro, e às vezes, infelizmente, tenho que deixar o carro em segunda fila, cada vez que chego ao pé do carro e vejo alguma pessoa que está a chamar, eu farto-me de pedir desculpa, porque eu não quero chatear ou impedir alguém, seja do que for. Mesmo eu possa ter razão porque é que fiz, mas a outra pessoa não tem de ser incomodada por aquilo que eu faço. Eu tenho que respeitar a outra pessoa, seja quem for, o que for. Isso não interessa. A nossa forma de viver tem de ser de um cristão, verdadeiro cristão, quer no casamento, quer fora do casamento. Então, mas no casamento, quando as coisas não estão bem, o que é que devemos fazer? Quando as coisas não estão bem no casamento, o que é que você deve fazer? Deve ficar o mais calado possível e deve orar mais pelo seu casamento. Ter cuidado que as suas palavras para o seu cônjuge, sejam sempre palavras com temperança. Portanto, o marido fala para a esposa com temperança e a mulher fala para o marido com temperança, não com exaltação. Porque assim fazendo vão despertar coisas que vocês não querem despertar. Fale com amor.
Se vocês brincarem uns com os outros, rirem uns com o outro, vocês estão a trazer grande alegria ao seu casamento. Mas existem coisas no casamento que você tem que entender. Eu já vos trouxe aqui a dizer que os maridos devem honrar a mulher. Honrar a mulher quer dizer fazer tudo o que ela quer. Isso é honrar. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 7, 3. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Há aqui muita gente que agarra, mas eu não tenho direito sobre o meu próprio corpo, eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, então o que é isso? Você não entendeu. No versículo a seguir, talvez ilustre melhor, e eu vou ler. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração. E depois ajuntei-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, pela vossa falta de relacionamento entre os dois, a nível sexual. Eu utilizei muitas vezes este versículo bíblico. A mulher não tem direito sobre o próprio corpo, mas tem um marido. Eu usei muitas vezes este versículo para poder orar pela minha esposa, pelo corpo da minha esposa. Porque eu tenho direito sobre o corpo dela, eu oro e ordeno que ela fique curada no nome de Jesus. E orei muitas vezes assim por ela. E eu creio da mesma forma que ela o tem feito por mim. É importante. Sexo não foi criado só por causa do prazer que dá aos dois. Sexo foi criado por Deus para haver união. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se-á a uma mulher e serão uma só carne. Através do sexo, homem e mulher ficam mais unidos. Ficam diferentes um para o outro. A maneira de se olhar, a maneira de falar, a maneira de se tocar, mesmo depois, mesmo estando já em público, é diferente. Porque Deus criou o sexo não só para haver procriação, para haver filhos, mas para haver união no casal. Deus não faz as coisas por acaso. Deus faz as coisas com intenção. Para que cada vez haja mais união no casamento. Mas depois Deus agarra e através de Paulo fala algumas coisas em Efésios 5:22. Vamos lá abrir em Efésios 5:22. E aqui algumas mulheres tratam isto como se fosse uma ofensa. Mas não deve ser. Porque não é uma ofensa. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, assim como a mulher está sujeita, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Nós que estamos em Cristo, nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não nos sujeitamos a Deus. Não reverenciamos a Deus. A palavra de Deus diz para as mulheres sujeitar aos maridos. Quer dizer que agora temos que fazer tudo o que o marido quer, temos que fazer... Não, tem que haver conversação, tem que falar os dois. Perceber o ponto de vista um do outro. E depois a decisão, sim, cabe ao marido. Mas se a decisão do marido não for de acordo com a sua esposa, o que é que a sua esposa deve fazer? Já está. O que é que a sua esposa deve fazer? Apesar de não ser a decisão da esposa, que a sua esposa acha que não deveria de ser assim, devia de ser de outra forma, ela deve apoiar a decisão do marido sempre, mesmo ela achando que está errada. E você diz, mas isso não tem lógica nenhuma. Então se está errada, por que apoiar? Porque vocês são um, não são dois. Uma das coisas que a minha esposa faz e que eu gosto muito, realmente é de grande sabedoria. Cada vez que eu lhe pergunto qualquer coisa, para eu saber a opinião dela, ainda há pouco tempo eu pedi-lhe a opinião, há dias mesmo, eu pedi-lhe a opinião sobre um assunto. Ela deu a sua opinião, mas depois disse, mas já oraste sobre o assunto? Já buscaste a Deus sobre o assunto? E houve alturas em que nem sequer deu a sua opinião. Perguntou logo, mas tens que orar sobre o assunto ou tens de buscar a Deus sobre o assunto? Porque eu gosto de ouvir a minha esposa sobre os assuntos que eu falo e lhe pergunto, ou quando nós falamos sobre qualquer coisa, eu gosto de saber o que ela pensa. Porquê? Porque eu honro muito a sua opinião. Porque eu quero ver outro ponto de vista que eu não posso estar a ver. Houve alturas que eu falei de coisas que ela me mostrou o seu ponto de vista e eu percebi que o meu estava errado. E eu mudei a forma do que é que eu ia fazer e como ia atuar. Porque percebi e reconheci o que ela disse estava certo. Assim como disse agora. E aquilo que eu lhe pedi a opinião, eu orei e Deus disse-me para eu estar quieto. Eu então fiquei quieto. Eu nada fiz. Mas no casamento é para haver união a todos os níveis. A todos os níveis. É para haver mesmo união. Mas Cristo, Jesus Cristo, requer de nós, maridos, algo muito maior que é requerido à esposa. É? Veja que tem aqui no versículo 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Quer dizer que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. E o que é que Cristo fez? Morreu pela sua igreja. Nós temos de estar dispostos
a amar as nossas mulheres acima de tudo. Não acima de Deus, claro, mas acima de todo o resto. Porque Deus está em primeiro lugar e depois está o nosso cônjuge. Portanto, Deus em primeiro lugar, a mulher vai estar o marido em primeiro lugar, no marido vai estar a mulher em primeiro lugar. Depois vem tudo o resto. Outra das coisas que você tem que ter muito cuidado é, quando houver alguma discórdia, quando houver algum ponto em que não estão de acordo, por favor, não fale com outras pessoas. Outras pessoas só vão trazer lenha para a fogueira, só vão incendiar mais a discórdia. Só se há um ponto que não estão de acordo, vão os dois orar a Deus, não falar com outras pessoas. O entendimento tem de ser no casal, não é fora do casal. Algumas pessoas dizem que fizeram terapia de casal. Pronto, tudo bem. Mas o que eu aconselho é você orar. Eu vou-lhe dar um exemplo. No princípio, nós casarmos, havia coisas que nós não conjugávamos muito bem. Havia coisas que não dava, que eu ficava chateado com a questão. E eu comecei a orar a Deus, a buscar a Deus por causa do meu casamento. E sabe qual foi a primeira pessoa que foi modificada? Não foi a minha esposa, fui eu. Fui eu que fui ficando mais paciente, fui eu que fui ficando mais tolerante, fui eu que comecei a ser modificado. Todos nós, de uma forma ou de outra, podemos ter razão. Mas se a nossa razão vai dividir o nosso casamento, então vamos ter que pensar outra vez. Seja da parte da mulher, seja da parte do marido. Vamos entrar em acordo. Vamos falar sobre o assunto. Não vamos deixar que coisas externas vão fazer com que haja litígio entre nós. Eu lembro-me de uma vez, uma das coisas que eu aprendi com Deus é que o tempo é muito bom. O tempo é muito bom conselheiro. Não é conselheiro, é com o tempo nós vemos as coisas acontecer. E às vezes não precisa. Nós às vezes, já me aconteceu várias vezes ver coisas antes que acontecessem e prever coisas. E chegar às vezes em ficar calado para que as coisas aconteçam. Em vez de eu chegar e dizer, está a ver, eu tenho razão, eu não digo isso. Houve uma altura que eu e minha esposa discordámos em relação a um assunto. O que é normal, pode acontecer. E era em relação a uma pessoa que nós lidávamos, em que eu falei uma vez uma coisa e eu senti um aperto da parte de Deus e eu, a partir daí comecei a dizer, há qualquer coisa aí que não está certa. E a minha esposa, não sabendo do que era, porque essa pessoa estava a enganar a toda a gente, essa pessoa estava a tomar partido dessa pessoa. E eu dizia, cuidado, porque há aí qualquer coisa. Eu não sabia o que era, eu só dizia que eu me senti desconfortável sobre o assunto, portanto havia aí qualquer coisa de errado. E eu direi para a minha esposa e disse, vamos pôr
uma pedra sobre este assunto, não vamos falar sobre este assunto para que não haja discórdia entre nós. Depois, mais tarde, aquilo que eu sentia, que eu não sabia o que era, veio-se a revelar e veio-se a descobrir o que é que era, e realmente era algo que não era bom. Mas se há assuntos que provocam discórdia, ou esses assuntos têm que ser falados, mas se tem a ver com outras pessoas, agarre e faça parar o assunto no seu casamento. Porquê? Para não haver discórdia. Para não haver conflito. Para haver e continuar a haver amor. Ouça, o casamento não é só você, marido, é só você e a sua mulher, mulher é só você e o seu marido. Não há mais pessoas intervenientes. Isto é que é um casamento. E vocês têm que defender com unhas e dentes. Homem, você tem que defender a sua esposa com unhas e dentes. Você, mulher, tem que defender o seu marido com unhas e dentes. Porque por isso estão casados. Para haver união. Outras pessoas, pais, mães, avós, outros familiares, tios, tias, sei lá, toda a gente pode haver à nossa volta. Mas num casamento, quem está no casamento não é o resto da família. É o marido e a mulher. Tudo o resto é acrescento que traga bênção. Se não trazer bênção, então que se afaste. Eu quero que você entenda, no seu relacionamento com o seu cônjuge, você tem que ter um relacionamento de união. Sempre de união. Não de discórdia, não de confusão. Você, mulher, não pode dizer, não, eu vou fazer, não, eu tenho de ser assim, se não for assim, não é, não coisa. Não, por favor, não faça isto. Você, homem, não diga, não, está a ver o que diz a palavra de Deus, eu tenho que ser a minha vontade e a minha vontade. Não tem que ser assim. Tem que falar os dois. Tem que se entender os dois. Tem que fazer cedências dos dois. Tem que haver compromisso entre os dois. Porque isso vai honrar a Deus. Porque você casou-se com a sua irmã. Porque você, mulher, casou-se com o seu irmão em Cristo. E nunca se podem esquecer disso. Nunca. Porque para isso Deus os chamou. Para a união. Para que juntos sejam mais fortes. Juntos consigam ver coisas que os outros não estão a ver. Porque a união, a vossa união, vai-os fazer muito mais fortes do que eram antes. Nunca podemos esquecer que Cristo morreu por nós. E não nos podemos esquecer que a primeira instituição que Deus criou, Deus Pai criou, foi o casamento. O homem deixará o seu pai, sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Foi a primeira instituição que Deus criou. E é também a primeira instituição que o diabo vai tentar destruir a todos. Ouça, eu nunca vi tanto divórcio como agora. Eu nunca ouvi tanta separação como agora. Porque o diabo vai tentar destruir, vai tentar separar ao máximo.
Porquê? Porque ele quer a divisão e conflito. Mas se o homem e a mulher de Deus sabem que Deus os uniu com um propósito, para irem mais à frente, para irem mais longe, para cumprir o desígnio de Deus nas suas vidas, até eles sabem que têm que lutar por essa união os dois. O homem tem que dar a vida para a sua esposa. A sua esposa tem que ser submissa ao marido. Mas submissa quer dizer que agora tem que fazer de escrava? Não, não é isso. Entendam. Você não se vai sujeitar a alguém que ama assim verdadeiramente? Claro que se sujeita. E você vai se sujeitar de bom agrado, porque sabe que está ali alguém que vai dar a vida por si. Assim como Cristo deu a vida por nós. Ouçam. Ontem estava eu e minha esposa e estávamos a ouvir uma entrevista. E eu estava a ouvir aquela entrevista e lembrei-me de tanta coisa. E então os filhos desse casal já saíram os dois de casa. E ele virou-se e diz que foi muito difícil, porque a sua filha, a mais nova, saiu muito cedo de casa. E ele dizia, agora sou só eu e minha esposa. E é aqui que eu vos quero chegar. Casais vão ter filhos. Os filhos vão crescer. E vai chegar uma altura que eles vão ter que ter as suas vidas. E quem é que fica? O casal que se uniu desde a primeira vez. A vossa união é para honrar o Altíssimo. Nunca se esqueça disso. A sua união existiu, o seu casamento existiu para honrar o Altíssimo. Então façam que a sua união honre o Altíssimo em todas as áreas da sua vida. Por Deus nos criou para aqueles que Deus quis que se casassem. Deus juntou para que fôssemos mais longe. Nunca se esqueça disso. Haja amor, haja compreensão, haja carinho, haja tolerância, paciência, compreensão no casamento. Haja amizade, grande amizade entre os dois. Porque isso vai fazer com que vocês voem cada vez mais alto. E tudo o que Deus quer que aconteça nas vossas vidas vai acontecer por causa dessa união que vocês têm. A união é que os vai fazer ir mais longe. No nome de Jesus. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. No nome de Jesus. Vamos orar, vamos dizer, Pai, eu te agradeço pelo meu cônjuge. Eu te agradeço pela pessoa que colocaste na minha vida, Senhor. Eu te agradeço porque há sempre grande união entre nós. E sempre, Senhor, enfrentamos todas as coisas juntos. E em todas as coisas somos mais que vencedores, porque tu nos amaste. Obrigado, Pai, que tu és a cola da nossa união. E tu és tudo para nós. Obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Eles estão abençoados e a servir ao Senhor. E obrigado, Pai. Em todas as coisas nós te agradecemos. Porque és tudo para nós. No nome de Jesus.
Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Amém.